Olá, meu nome é Casey Batista, você está no meu canal É Tempo de Saber. O vídeo de hoje veio ser gravado porque o pastor Nathan Rufino soltou essa pérola aqui. Mas, verdade seja dita, Irineu falava isso. Eu sei que isso vai soar um pouco estranho, mas depois a gente pode tentar entrar nisso aí. Mas Irineu, ele era pré-tribulacionista, embora as pessoas não tenham percebido isso. Mas Hoje, 11 de 3 de 2025, houve um debate entre o pastor César Cavalcante e o pastor Nathan Rufino. E o tema do debate era: o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação? Pastor Nathan Rufino, pré-tribulacionista, defendeu que sim, e veio soltar ali que Irineu de Lyon, dos pais da igreja, era pré-tribulacionista, mostrando assim que a igreja primitiva, né, os primeiros cristãos já tinham uma interpretação pré-tribulacionista. Não é a primeira vez que eu vejo Nathan Rufino soltar essa pérola. Ele escreveu um livro recentemente que fala de pré-tribulacionismo na patrística. Eu li o livro, vi as citações que ele usa lá. Contudo, não cheguei a gravar nada até hoje. Por quê? Porque ele decidiu falar aqui que Irineu de Lyon era pré-tribulacionista para favorecer a interpretação dele. Mas será que é verdade? Será que isso condiz? Porque a forma que ele falou no debate, a forma que ele colocou no livro dele, vem mostrar que é uma prova irrefutável, né? Que a igreja, a primeira igreja ali, os primeiros discípulos eram todos pré-tribulacionistas. Pois bem, eu, como estudo patrística, vi aquilo ali e não pude deixar de dar algumas risadas e falar: ah, não, tenho que falar alguma coisa dessa vez, já chega, né? Foi a última gota no copo d'água. Eu estudo patrística, né, porque Irineu de Lyon foi uma das fontes que eu utilizei aqui no meu livro, que fala do tema A Vinda de Cristo, né, desde a igreja primitiva, gramática grega, o que os pais da igreja acreditavam, o que os primeiros cristãos acreditavam e como que essa visão foi mudando de acordo com o tempo. Então, se você quer saber como que o texto grego fala do arrebatamento, é só você procurar o meu livro aqui. Eu vou deixar o link na descrição. E tem bastante citação de Irineu de Lyon dentro dele. Então, como Nathan Rufino ele veio falar que Irineu de Lyon é pré-tribulacionista, não tem como nem segurar a risada. E me desculpe, mas não tem como. Eu vim aqui para poder mostrar para os irmãos se Irineu de Lyon era realmente pré-tribulacionista. E por que isso é importante? Vamos lá. Igreja protestante, eu sou protestante. Se você chega dentro de uma igreja protestante e fala: oh, os primeiros cristãos eram pré-tribulacionistas, eles acreditavam assim, o pós-tribulacionismo está errado, a pessoa vai acreditar. Se eu falar: ah, mas os pais da igreja, que eram os primeiros pastores, os primeiros presbíteros, eles falavam que a igreja seria arrebatada na tribulação, todo mundo vai acreditar. Por quê? Porque protestante não estuda patrística. Não posso falar todos, né? Mas é a minoria. Eu conheço poucos que falam que estuda patrística. Mas, como eu estudo, eu vim aqui mostrar para os irmãos. Quem foi Irineu de Lyon? Irineu de Lyon nasceu na cidade de Esmirna por volta do ano 130. E por que ele é importante? Ele foi discípulo de um homem chamado Policarpo. Policarpo era bispo da cidade de Esmirna, aquela mesma cidade de Esmirna que o apóstolo João escreveu uma carta, né, uma das 7 cartas. E Policarpo de Esmirna, ele era discípulo do apóstolo João. Então o apóstolo João, em pessoa, instruiu Policarpo, ele ensinou Policarpo. Ele foi professor de Policarpo. Então o autor do Apocalipse ensinou o pastor da igreja de Esmirna. O pastor da igreja de Esmirna, em sua vida, teve outros discípulos que ele também ensinou na mesma raiz apostólica ali do apóstolo João. Um desses discípulos foi quem? Irineu de Lyon. Então, por isso, Irineu de Lyon é muito importante. E quando nós vamos ler a obra de Eusébio de Cesareia, Eusébio de Cesareia ele cita Irineu de Lyon com muita frequência. Irineu de Lyon ele foi tão importante para a formação do cânon do Novo Testamento. Por quê? Por ele ser uma fonte próxima dos apóstolos, foi alguém que aprendeu das mesmas raízes apostólicas ali do apóstolo João. Ele teve grande importância, porque o seu livro ele tem muitas citações do Novo Testamento. Então, quando foi formar o cano bíblico ali, é, no terceiro século, quando foi formar o cânon do Novo Testamento, quais livros que seriam aceitos para o Novo Testamento, que são os 22 livros que nós temos hoje,
utilizaram muito o Irineu de Lyon, a sua literatura. Por quê? Porque eles viam como que os cristãos do primeiro século e do segundo século aceitavam as cartas, eles aceitavam os escritos dos apóstolos, dos evangelistas. Então, através disso aí, ajudou a formar o cânon do Novo Testamento. Então, é um homem muito importante. Uma figura muito importante. Mesmo às vezes Eusébio de Cesareia não concordando com ele, porque Eusébio de Cesareia ele vinha de um lado mais ariano, né, mais voltado ali para o imperador na época, ele tinha que se submeter aqui aos escritos de Irineu de Lyon por causa da relevância. Então é alguém de peso na história da igreja, muito importante. E Irineu de Lyon viveu ali do ano 130 até o ano mais ou menos 202, onde ele foi martirizado. Ele nasceu em Esmirna, cresceu em Esmirna, de Esmirna ele foi para Roma, começou a surgir muitas heresias, muita coisa do gnosticismo. Irineu de Lyon ele é enviado para a cidade de Lyon, que é na França. Então ele rodou muito. E ali na França ele escreveu cerca de 5 livros. Livros que ele combate heresias como o gnosticismo e ensinava as doutrinas da igreja. A doutrina que ele aprendeu de Policarpo, a doutrina que Policarpo aprendeu do apóstolo João. Então o livro dele é muito importante para nós entendermos a formação da doutrina. A doutrina dos apóstolos. Então eu tenho aqui os 5 livros dele, né? São aqui 2 volumes que contêm 5 livros, né? É muita coisa e muita coisa boa. Mas nós vamos ver se Irineu de Lyon ele era pré-tribulacionista. Vamos ver aqui se Nathan Rufino tá certo dessa vez. Eu vou deixar na tela para os irmãos. Desculpe, não tem como segurar toda vez que eu lembro de Nathan Rufino falando que Irineu era pré-tribulacionista. Infelizmente não tem jeito. Mas eu vou deixar na tela para os irmãos as páginas que eu vou ler. Então vamos lá. Vamos ver se Irineu de Lyon ele era pré-tribulacionista. Antes disso, só colocar a parte do debate que ele fala isso para os irmãos verem. Então presta atenção na pérola. Agora, considerar os crentes do período tribulacional como a igreja não é uma coisa de todo errada. Eu sei que a maioria dos pré-tribulacionistas dizem que não é a igreja. Eu também penso assim, que a designação mais correta talvez não seja o uso dessa palavra. Mas, verdade seja dita, Irineu falava isso. Irineu usava esse linguajar. Agora, o que acontecia com Irineu? Irineu, ele não tinha... eu sei que isso vai soar um pouco estranho, mas depois a gente pode tentar entrar nisso aí, mas Irineu, ele era pré-tribulacionista, embora as pessoas não tenham percebido isso, mas ele tem um livro que foi publicado no ano 180, que se chama Contra as Heresias, que é um livro justamente escrito para combater os gnósticos. Os 4 primeiros volumes desse livro de 5 volumes, né, são especificamente dos gnósticos, e no 5º ele fala somente sobre a escatologia. E ele vai falar exatamente isso, que tem uma igreja que será arrebatada antes do começo da tribulação. Vamos lá. Vou deixar na tela para os irmãos. Se Irineu de Lyon era pré-tribulacionista, vamos ler um pouquinho aqui sobre o que Irineu fala em seu livro. No Apocalipse, com mais clareza, o apóstolo João indicou aos discípulos do Senhor o que acontecerá nos últimos tempos, e sobre os 10 reis que surgirão, entre quais o império que governa a terra será particionado. Então aqui provavelmente está falando do Império Romano, né? Assim, ele nos ensina o que acontecerá nos tempos, e sobre os 10 reis que surgirão, entre os quais o império que agora governa a terra será particionado. Assim, ele nos ensina o que serão os 10 chifres que foram vistos por Daniel. Contando-nos como foi dito. Então ele vai citar Daniel agora. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam nenhum reino, mas receberão poder como se fossem reis por uma hora com a besta. Eles têm uma mente e dão sua força e poder à besta. Estes farão guerra ao cordeiro e o cordeiro os vencerá. Né? Como está escrito no livro de Daniel. Ele está fazendo uma citação direta a Daniel. Porque ele é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Citação então de Apocalipse, né, 17, 12 e 14. E ele continua. Então é manifesto que estes potentados, aquele que há de vir, matará 3 e sujeitará os demais. E ainda a profecia de Daniel sobre o chifre que surge pequeno, derrota 3 e governa o resto. Ao seu poder, e aquele mesmo será o 8º dentre deles, e também
que eles devastarão a Babilônia e queimarão com fogo e darão seu reino à besta e colocarão a igreja em fuga. Então Irineu de Lyon ele está falando o que aqui? Que a igreja estará em fuga por causa da perseguição do anticristo e de seus aliados. Mas peraí, Irineu de Lyon não era pré-tribulacionista? Como é que ele vai falar que a igreja está sendo perseguida pelo anticristo e pelos seus aliados? Não faz muito sentido, não é? Vamos lá então, próxima citação de Irineu de Lyon. Portanto, ao longo dos tempos, o homem que foi moldado no princípio pelas mãos de Deus, isto é, do Filho do Espírito Santo, é feito à imagem e semelhança de Deus. A palha, que é a apostasia, na verdade, e sendo rejeitada, mas o trigo, ou seja, todos aqueles que frutificam para Deus pela fé, sendo recolhidos no celeiro. Então ele está falando aqui da separação, né, do joio e do trigo, praticamente. E, por esta causa, a tribulação é necessária àqueles que são salvos. Ele está explicando por que o crente vai passar pela grande tribulação. Ele está falando aqui da grande tribulação. Ele está falando que vai vir um fogo, que esse fogo vai pegar aqui em todo mundo, né? E ele está explicando por que ela é necessária. Então, ó, ela é necessária àqueles que são salvos, pois são quebrantados e refinados e aspergidos pela paciência do verbo de Deus. Né? Tá falando do Logos, o Cristo. E queimados no fogo da purificação. Desta maneira, podem ser preparados para o banquete régio. Então ele está falando o quê? Ele está falando agora aqui do que nós chamamos bodas do cordeiro, porque a tribulação vai servir para tirar do meio do trigo aquilo que é joio, aquilo que é palha, aquilo que não presta, porque quando é retirado, vão ser purificados e preparados para o quê? Para o banquete régio, ou seja, as bodas do cordeiro. Desta maneira podem ser preparados para o banquete régio. Como disse certo homem dentre nós, quando foi condenado às feras devido ao seu testemunho acerca de Deus. Eu sou o trigo de Cristo e sou moído pelos dentes das feras para que possa ser achado como um pão puro de Deus. Aqui está falando, citando Inácio de Antioquia. Vamos para a próxima. Aqui nós já vimos, né, que ele está colocando aqui a igreja dentro da grande tribulação, falando que a tribulação ela vai ser necessária não só para punir os homens na terra, mas também para tirar aquilo que é impureza que está no meio da igreja. Por quê? Porque quem passar pela tribulação, esse vai ser coroado, esse vai ser limpo, vai ser purificado. Mesmo que seja algo terrível, algo ruim, vai ser purificado. Então, continuando aqui, logo um pouco abaixo, Irineu vai continuar falando, ó. Eu apresentei nos livros anteriores os motivos que Deus permitiu que essas coisas fossem realizadas, e ainda indiquei que todas elas foram criadas para que a natureza humana, que é salva, seja beneficiada com o amadurecimento para a imortalidade, aquilo que é possuído por sua própria vontade e poder. Então ele está falando, ó, eu já expliquei para vocês por que a tribulação é necessária. Eu já estou escrevendo aqui nos livros anteriores para vocês, porque isso serve para o amadurecimento dos cristãos, da igreja. Possuído por sua própria vontade e poder. E também preparando-se pela adaptação à sujeição eterna de Deus. Portanto, a criação é apropriada às necessidades do homem, porque o homem não foi feito por causa dela, mas ao contrário, a criação por causa do homem. No entanto, as nações da terra sequer olharam ao céu, nem retribuíram graças ao Criador, tampouco desejaram ver a luz da verdade. Porém, como topeiras cegas, que se escondem nas profundezas da ignorância, a palavra da justiça considera muito bem isto, chamando de pingos que caem de um jarro ou poeiras de um prato da balança. Então está citando o quê? Isaías 40:15. Então aqui é o que o Nathan Rufino ele deturpa. Assim, na verdade, em nada até agora útil e serviu para os justos, como restolho que ajuda no crescimento do trigo, e sua palha para manter e dar combustão ao fogo, como serve ao que trabalha o ouro, para que ajude a refinar. Consequentemente, quando no final
a igreja ela será subitamente arrebatada. No livro do Natan Rufino, detalhe, um spoiler para quem vai ler o livro, ele só coloca isso aqui, ó. Consequentemente, quando no final a igreja será subitamente arrebatada. Pontinho, pontinho, pontinho. Ele não continua nem o texto, não. Ele para por aqui. Ele só para no arrebatada. Então vamos lá, o que ele fala, ó. Consequentemente, né, por causa dessas coisas, ele está falando da tribulação. Então ele explica o motivo da tribulação, ele explica o porquê da tribulação, porque os homens não dão glória a Deus, então a tribulação ela vai vir sobre a terra e ela vai pegar os homens, e essa mesma tribulação vai purificar a igreja. Então ele vai falar, ó, eu expliquei para vocês. E consequentemente, ele está continuando aqui o discurso. Ele explica o motivo da tribulação e vai continuar. Então, ó, consequentemente, quando no final, consequentemente é o quê? Por causa disso, quando no final a igreja ela será subitamente arrebatada, né? Então tá falando do rapaz, de forma súbita. Quando no final a igreja ela será subitamente arrebatada. E deste acontecimento é dito: haverá tribulação como nunca dantes, desde o princípio, nem haverá depois. Ele cita Mateus 24. Então ele está falando, ó, por causa a tribulação ela vai vir por causa disso, disso, porém no final dela a igreja vai ser arrebatada. E ele cita aqui Mateus 24, porém o Natan Rufino não cita isso, que ele cita Mateus 24. Por quê? Porque para Natan Rufino e os pré-tribulacionistas, Mateus 24 é só para judeu. Mas não, ele está escrevendo para quem? Para a igreja. Então ele fala, ó, ele cita Mateus 24. Porque esta será a última disputa de quem? Dos justos, no qual, quando vencem, eles são coroados com a incorrupção. Então ele está falando, ó, vocês vão passar pela tribulação, no final dela, vocês vão ser arrebatados. E isso tudo é necessário para vocês serem revestidos da incorrupção. Mas vamos lá. Ele coloca o arrebatamento da igreja ligado a Mateus 24. Vamos lá, Mateus 24. Então veja. Ele colocou a igreja no final da tribulação, ele fala que a igreja é arrebatada no final, né? Consequentemente, no final, se ele fosse pré-tribulacionista, gente, olha a lógica básica. Ele colocaria da seguinte forma, Irineu de Lyon, se ele fosse pré-tribulacionista, ele colocaria dessa seguinte forma aqui, ó. Consequentemente, no início dessas coisas, a igreja será arrebatada. Mas não, ele coloca o quê? Consequentemente, no final. É no final. E o cara consegue distorcer isso aqui, meu. E ele coloca o quê? A citação de Mateus 24. Vamos lá. O que Mateus 24 vai falar aqui? Ó? Mateus 24, 21. Que ele cita o quê? Ó? É dito que haverá uma tribulação como nunca houve antes. Onde que fala isso? Mateus 24, 21. Ó. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá. A mesma coisa que Irineu de Lyon escreve aqui, ó. Pode conferir aí. Volta o vídeo na página que eu coloquei aí, dá uma pausa e lê bonitinho aí. Então, ó. Se não tivesse sido aqueles dias abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tal dia serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e operarão grandes sinais de prodígios para enganar, se possível fosse, até mesmo os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiam, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Então, esse texto aqui, pelos pré-tribulacionistas, não é para a igreja, é só para judeu. Mas Irineu de Lyon escreve ele para a igreja falando do arrebatamento. Irineu de Lyon coloca, ó, no final, a igreja vai ser subitamente arrebatada. A igreja vai ser subitamente arrebatada, igual Mateus 24. Olha o tiro no pé. Aí, olha aqui. Logo em seguida, né? Logo após a tribulação daqueles dias, então Jesus falando, ó, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se levantarão, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com muito poder e glória, e ele enviará os seus anjos
com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos quatro ventos da terra, a uma extremidade à outra dos céus. Então, Jesus ele fala aqui, ó, quando Jesus fala que a sua vinda vai acontecer? Depois da grande tribulação. Então, ó, Jesus ele descreve que os discípulos vão lá no começo lá e perguntam, ó, tendo Jesus saído do templo, se aproximaram dos seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo, eles porém disse: Não vejo tudo isso, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, ó, dize-nos quando sucederão todas estas coisas, que sinal haverá da tua vinda. Tá falando aqui, ó, Jesus. Quando que vai acontecer aquelas coisas que você falou ali, aquela tribulação? E qual é o sinal da tua vinda? Quando que o Senhor vai vir? Aí Jesus vai falar para eles o quê? Logo, depois da tribulação daqueles dias, aparecerá o que? O sinal no céu do Filho do Homem. Então Jesus vai vir como? Com poder e muita glória. Então o próprio Jesus está falando aqui, ó, eu vou vir para arrebatar vocês, é depois da tribulação. Irineu, distorcido aqui pelo pastor Natan Rufino, tá falando o que? Irineu falou que, ó, no final a igreja será consequentemente, né, subitamente arrebatada. E cita o quê? Mateus 24. Então Irineu tá falando aqui, ó, o arrebatamento que vocês estão esperando aqui, ó, tá lá em Mateus 24. É melhor vocês dar uma lida. Mas os caras não, os caras pegam e distorcem a história e distorcem os textos bíblicos, né? É deturpação isso aí, é querer enganar as pessoas. Então, se você não está afim de ser enganado por essas interpretações torcidas, né? Se você não quer ser levado por essas conversinhas, primeiro, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Você só vai na Bíblia e procura lá arrebatamento da igreja, como que ele acontece. Se você achar uma passagem na Bíblia falando que é antes da grande tribulação, eu mudo aqui de interpretação bíblica, eu cancelo meu livro. Mas se você quer saber realmente como que acontece, leia Mateus 24. Jesus está falando, ó, eu vou vir buscar vocês depois da tribulação daqueles dias. Porque os discípulos ali, eles já representavam a igreja. Eles já representavam ali o povo de Deus, o povo escolhido por Cristo. E o povo escolhido por Cristo falou, ó, Jesus, quando que o Senhor vai vir? E ele fala o quê? Logo após a tribulação daqueles dias. Aí, Irineu de Lyon vai falar o quê? Ó, aqui, vão matar as heresias que estão acontecendo aqui, e Jesus vai vir depois da tribulação. Porque a tribulação serve para isso, serve para aquilo e para aquilo outro. Vai acontecer tal coisa e tal coisa outra. E em Mateus 24 está falando que vocês vão ser arrebatados depois da grande tribulação. Ponto final. Tá aí, ó. Não precisa distorcer. Sugiro que vocês vão lá, assistam o debate todo. Espero que esse vídeo chegue aos olhos do pastor Natan Rufino, porque eu tô falando aqui com todas as letras, ele pegou, distorceu o Irineu de Lyon, distorceu os textos ali a favor dele, e não é o que Irineu de Lyon fala, não. Como vocês viram, Irineu de Lyon era pós-tribulacionista. Irineu de Lyon acreditava no arrebatamento após a grande tribulação. Tudo bem? Se gostou, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, me ajuda aí pelo amor de Deus e fique com Deus e até mais.